Voltamos com o TV Mar News e a gente vai trazendo informações para vocês a respeito do turismo. Pois é, já tem um grupo aqui na nossa cidade se organizando para ver como será a retomada desse setor que é tão importante aqui para a nossa capital. Vamos conferir. A Prefeitura aqui de Maceió, através do Conselho Municipal de Turismo, realizou uma reunião na semana passada para discutir qual é que vai ser, que serão os próximos passos do turismo após esse momento que a gente está passando tão difícil de pandemia do novo coronavírus. Eu estou aqui com o Jair Galvão, ele que é secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer e também presidente do Conselho, para contar para a gente o que é que vai acontecer. Bom dia, Jair. Seja muito bem-vindo aqui ao TV Mar News. Obrigada pela sua presença. O que foi discutido nessa reunião? O turismo é uma das atividades mais impactadas pela pandemia do coronavírus em todo o mundo, né? Mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de planejar e se preparar cada vez mais para o que vem depois, né? Se os destinos turísticos são para retomar a sua atividade e conseguir garantir o deslocamento, é importante que eles passem segurança e preparo a esses turistas, né? Tivemos uma notícia boa também essa semana, que mostra que a CVC, a maior operadora da América Latina, afirma que Maceió é o destino mais procurado pós-pandemia do coronavírus. Então, é o momento da gente estabelecer um protocolo de segurança. Você tem o protocolo médico, né, que é aquele que avança no tratamento, mas tem um protocolo sanitário que prepara o destino para receber esse turista, com medidas de higienização, de isolamento, distanciamento dos prestadores de serviço turístico, ou seja, hotéis, bares, restaurantes, né, as transportadoras turísticas também, aquelas que fazem os passeios, como isso vai funcionar e como Maceió, enquanto destino turístico, se prepara para esse novo normal, assim como a cidade, como ficam os ambulantes, como ficam os transportes públicos. Então, tudo isso está sendo discutido no âmbito do Conselho Municipal para a gente ter um protocolo Experimente Maceió do destino turístico. É importante que se discuta isso, porque muito se fala que quando a pandemia, a fase mais crítica, ela passar, nada será como antes, né? Não, exatamente, né? É a frase que se afirma repetidamente nesse novo normal. Enquanto não houver uma vacina, ainda vai levar algum tempo, nós precisamos continuar vivendo, né, isso, esperando passar esse pico, as atividades precisam voltar ao normal. E aí a gente precisa se preparar, entender o que acontece no mundo, observar o que acontece em outros destinos turísticos do planeta, dar os nossos diferenciais, das nossas particularidades enquanto destino de praia, enquanto destino de sol e mar, e preparar nossos atrativos turísticos para que tanto o turismo regional, que será a bola da vez após a pandemia, como o turismo doméstico, né? O brasileiro vai viajar mais pelo Brasil, se sintam à vontade para vir aqui para Maceió com um protocolo transparente e claro para que eles compreendam que nós estamos preparados para recebê-los. Foi um setor bastante afetado, secretária? Foi um setor extremamente afetado, né? A gente está falando aí de perdas que já passam de 30% a estimativa para 2020. Né? No ano de 2021, o PIB Brasil de turismo ainda será menor que o de 2019. Então, realmente é um setor extremamente afetado, mas que Maceió, pelos seus diferenciais competitivos, pela sinergia da Prefeitura de Maceió com o setor privado, o governo do estado, com certeza nós vamos sair na frente e conseguir alavancar mais rapidamente essa atividade assim que a oportunidade se apresentar. Vamos falar um pouquinho sobre esse protocolo Experimente Maceió. Quais são as ações que ficaram definidas de fato pós-pandemia? Nós demos um encaminhamento por meio do Conselho e dos conselheiros de uma sequência de reuniões segmentadas, né? Teremos diversas reuniões que podem ser feitas até através de lives para as pessoas que queiram acompanhar do setor e contribuir de alguma forma, por segmento, bares, restaurantes, guias de turismo, meios de hospedagem, convívio e segurança social, ou seja, com outras secretarias do município, transporte com a SMTT, enfim, com todas as áreas e agentes que atuam no setor turístico de Maceió, nós teremos momentos específicos, né, diários praticamente, para que ao final a gente tenha esse planejamento, né, que irá consolidar o que nós estamos chamando carinhosamente de protocolo Experimente Maceió, Experiência Maceió. Agora, focado um pouquinho na secretaria, também tem a plataforma da campanha Maceió Até Você, né? Vamos explicar o que é essa plataforma para o pessoal de casa? Bom, sem dúvida, né? Maceió vinha num grande momento do turismo, né? 2020 prometia ser o grande ano do turismo em Maceió, com mais hotéis, com mais leitos, e fomos abruptamente interrompidos com essa pandemia. Mas nós não podemos perder, o nosso grande diferencial para esses resultados é o relacionamento com o agente de viagens, com o turista, por meio das redes sociais,
por meio das nossas campanhas de marketing. Então, para não interromper e atuar de forma passiva, nós criamos uma plataforma de relacionamento e comunicação com o turista e com o agente de viagem, enquanto nós adiamos essa viagem para depois. E aí surge a plataforma Maceió até você. Se você não consegue vir a Maceió, Maceió vai até você. Basicamente, ela é um portal na internet que consolida informações e tecnologias que as pessoas podem utilizar sem sair de casa, como a realidade virtual, né? Quem tiver o óculos de realidade virtual ou quem quiser navegar pelos atrativos de Maceió por meio do Tour Virtual 360 com o Google Street View, pode fazer acessando a plataforma e ter essa viagem, né, de imersão sem sair de casa, às nossas maravilhas. É uma forma que a gente encontrou de manter essa chama acesa, esse calor com o destino Maceió próximo aos agentes e aos turistas. Além dessas ações, também estão acontecendo melhorias na nossa estrutura, né? Para que quando tudo isso passar, a gente possa receber esses turistas da melhor forma possível. Sem dúvida, né? Além desse protocolo, a infraestrutura, as questões que envolvem espaços comuns de utilidade que são utilizados pelos turistas serão fundamentais. Então, por isso a gente está acelerando a construção dos banheiros da Orla, vamos dar ordem de serviço do Mirante São Gonçalo, sinalização turística, construção de novos pórticos, novos contratos com o governo federal, justamente para que a gente se prepare da melhor forma e saia na frente assim que nós pudermos retomar essas atividades e essas medidas mais restritivas sejam suspensas. Então a gente está se preparando da melhor forma possível para ser um dos primeiros a retomar a atividade turística em Maceió. Os danos, infelizmente, eles vão existir, né? Mas se a gente ficar junto, se a gente se apoiar, a gente vai conseguir passar por isso, né, secretário? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Esse, na verdade, tem sido um dos grandes diferenciais do Destino Maceió, a sinergia e o trabalho cooperado com criatividade e inovação entre a Prefeitura de Maceió, o Governo do Estado, os hotéis, os bares, os restaurantes, as agências de viagem daqui. Nós somos pequenininhos, mas trabalhamos muito bem de forma cooperada e tenho certeza que, mais uma vez, isso será, principalmente em tempos de crise, o nosso grande diferencial. Tá, ok, vamos deixar uma mensagem então para o pessoal de casa, na verdade reforçar, né, tudo que já se vem sendo falado. Claro, né, é importantíssimo nesse momento de pico que nós estamos vivendo, que todos fiquemos em casa, né, nos protejamos, né, utilizemos todas as medidas que estão sendo divulgadas pelas autoridades de saúde e posterguemos um pouco mais, que o nosso turismo, que é a nossa bola da vez no setor econômico, ele é muito resiliente, resiliência é uma característica típica do turismo. E sem dúvida nenhuma eu tenho certeza que a gente vai superar isso e voltaremos melhores. Mas enquanto isso, vamos ficar em casa, fazer nossa parte por nós e por todos que estão aí na linha de frente. Muito obrigada, secretário. Obrigado a todos, um bom dia. É isso então, tá? Você vai ficar em casa, enquanto isso o pessoal da Prefeitura de Maceió está aí trabalhando arduamente para que quando esse momento mais crítico passar, né, da pandemia, a gente possa voltar com tudo e, é claro, também girar a nossa economia aqui, principalmente no setor turístico, que é um dos setores mais fortes que nós temos. Pois é, os resultados disso, a nossa cidade que agradece, né? A gente vai agora no portal Gazeta Web conferir o que é que está acontecendo hoje. Efeitos da pandemia, o Ministério Público Estadual não tem legalidade para propor lockdown, diz procurador. Rodoviários da Real Alagoas atrasam saídas de ônibus em forma de protesto. Motoristas cobram salários atrasados e relatam falta de apoio do sindicato. Vamos abrir essa matéria aqui, já que a gente estava tentando o ao vivo com a Mara Almeida, mas por problemas técnicos a gente não conseguiu. E a gente vai passando para vocês então aqui as informações a respeito dessa situação que tem feito, inclusive, os ônibus atrasarem para sair da garagem da Real Alagoas, lá na região alta da nossa capital. A gente vê aí um número grande, né? Essa imagem diz muita coisa já, um número grande de trabalhadores dessa área, dessa categoria, motoristas, né, aí na porta, enfim. A cidade de Alagoas corre mais uma vez risco de ter uma paralisação de ônibus, a capital alagoana certamente, né? Nessa quarta-feira, trabalhadores da empresa Real Alagoas realizam um protesto para decidir se motoristas
cobradores e demais funcionários da aviação cruzarão os braços nos próximos dias. Eles relatam a falta de pagamento das empresas aos rodoviários, além de reivindicar a falta de apoio do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários, o Sintro. Os rodoviários apontam ainda que todas as empresas responsáveis pelo transporte urbano alegam não ter recursos necessários para arcar com o pagamento dos salários e tickets de alimentação dos trabalhadores. E que esta informação foi dada ao sindicato em um curto prazo de tempo. A gente tem aqui as informações, mais informações para vocês. É só acessar então o portal Gazeta Web, www.gazetaweb.com, e a gente aí vai ficando muito bem informado sobre essa situação. Mas a gente já está ao vivo agora com Mara Almeida para a gente falar a respeito do Adia Enem. O Enem foi adiado e a gente conversa agora ao vivo com Mara Almeida, que está com o reitor da Universidade Federal de Alagoas. Mara. Oi, Corlane, muito bom dia mais uma vez para você, bom dia também para você aí de casa. Isso mesmo, não sei se você estava aí acompanhando, né, toda essa polêmica ao redor do Enem, mas muitos estudantes foram até as redes sociais para pedir o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio, essa prova que é a porta de entrada de muitos brasileiros para as universidades federais aqui do nosso país. Eles estão pedindo esse adiamento porque, por conta da pandemia do novo coronavírus, as aulas foram suspensas em diversas escolas, praticamente todas as escolas do nosso país, e também as aulas online elas não estão atendendo satisfatoriamente esses alunos. Muitos deles, inclusive, não têm nem condições de ter acesso à internet, de conseguir assistir todas essas aulas. E aí, ontem, o nosso Senado votou pelo adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio. Agora, essa votação ela segue para a Câmara de Deputados Federais, mas para os estudantes já foi uma grande vitória. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o professor Tonholo, ele que é reitor da Universidade Federal de Alagoas. Bom dia, professor, muito obrigada por nos receber aqui. Vamos comentar um pouquinho sobre essa decisão do Senado. Foi uma decisão boa, acertada? Foi, mas essa decisão era exatamente o que a própria Universidade Federal de Alagoas estava clamando, né? Nós soltamos uma nota semana passada falando especificamente da necessidade de adiamento do Enem e eu vou além, não é só adiar, é adiar sem prazo definido, porque a gente simplesmente não sabe como vai se desenrolar essa questão da pandemia. Então a UFAL soltou uma nota nesse sentido porque ela entende que os estudantes que nós atendemos hoje não poderiam ter sucesso, ser bem-sucedidos numa prova do Enem em que eles tivessem que usar tecnologias digitais, já que eles não têm condição socioeconômica de fazer esse uso hoje. Uhum. E também tem até a questão das próprias aulas da nossa Universidade Federal, né, professor, que do ano de 2020 ainda não começaram. Pois é, a gente fez a seleção do SISU, né, via Enem e SISU no ano passado. Na semana em que nós deveríamos ratificar as matrículas e ter o início das atividades, veio a pandemia do Covid e nós tivemos que suspender, porque nós íamos receber cerca de 3.000 estudantes novos e velhos que viriam de outros estados e seriam potenciais contaminantes daqueles estudantes daqui. Então, nós suspendemos as atividades didáticas. Como é que a gente vai pensar em fazer um processo seletivo para 2021 se a gente nem começou o calendário acadêmico da graduação do ano de 2020? Muito complicado. E, professor, qual que é o estudo que a UFAL tem referente aqui ao nosso estado? Esses estudantes, eles têm, de fato, condições de estudar online, de conseguir ter acesso a essas aulas e, no caso, se for, né, de fato, aprovado, fazer o Enem, no caso, esse ano? Não tem. É por isso que nós defendemos essa bandeira do adiamento do Enem. Hoje, a Universidade Federal de Alagoas tem uma situação bastante atípica. É uma universidade federal que atende ao estado de Alagoas. E nós acabamos de publicar um estudo da realidade socioeconômica do estudante da UFAL. E você sabe que esses dados são muito ruins. 70% dos estudantes da UFAL hoje na graduação estão abaixo da linha da pobreza, da UFAL como um todo. Quando a gente considera isoladamente o campus Arapiraca e o campus do Sertão, essa situação chega a 94% e 95% de estudantes abaixo da linha da pobreza. Como é que um estudante abaixo da linha da pobreza tem condição de ter um computador top de linha,
ou acesso à internet para poder fazer o acompanhamento, né, de estudos pela via digital. Além do que, as escolas privadas estão oferecendo aulas particulares, mas estão tendo dificuldade. O Estado, de onde vem a maioria dos nossos estudantes, não tem condição de oferecer aula digital. Então nós teremos um Enem completamente desproporcional. Seria um Enem para um pequeno público. Ou, pior ainda, né, nós poderíamos ter um Enem que teria uma enxurrada de estudantes, entre aspas, estrangeiros, aqui no estado de Alagoas. Os estudantes dos outros estados entrariam com muita facilidade, porque o nosso estudantado não está tendo acesso à educação, principalmente nesse momento de pré-ENEM. Então, a Universidade Federal de Alagoas, que teoricamente é para atender o nosso estado, não conseguiria atender a nossa própria população e receberia estudantes de outros estados aqui do nosso país que teriam, teoricamente, também muito mais condições de ensino. Sem dúvida. E aí a gente tem um contraste, né? Porque a universidade existe para atender ao estado de Alagoas, e é por isso que a gente tem cotas sociais de estudantes que fizeram rede pública, né? E de estudantes, aí a gente tem cota de raça também, mas se a gente tiver que contemplar todas essas cotas aí, sem que o estudante do estado de Alagoas tenha condição, certamente a gente vai ficar atendendo aos estudantes dos outros estados do país, né, mas vai deixar de atender o estado de Alagoas. E aí a gente nunca vai acabar com a assimetria do estado de Alagoas. Uhum. E, professor, o Enem ele tem que ser inclusivo? O Enem tem que ser inclusivo porque a universidade, por essência, ela é uma transformadora social, né? Uma pessoa que entra numa universidade, principalmente nas universidades públicas, ela se transforma e transforma a sua família. E se a gente não tiver um Enem que seja inclusivo, nós vamos continuar tendo uma sociedade completamente assimétrica. Sociedade assimétrica significa muito mais pobres, muito mais pessoas sem educação, muito menos saúde, né, e muito menos reação a situações de crise como essa que a gente vive hoje. Então, caso o Enem ele aconteça esse ano, vai ser bastante prejudicial, principalmente aqui para o nosso estado, né, para a nossa realidade local. Eu acho que a região Nordeste e a região Norte vão ser muito prejudicadas caso esse Enem aconteça dessa forma. Felizmente, né, o Senado, numa decisão muito sábia, muito madura, por quase unanimidade, só um senador votou contrário a esse adiamento, né? Sabemos quem, né? Entendeu a responsabilidade que é essa decisão. E nós ficamos muito felizes com o Senado. Eu tenho certeza absoluta que a bancada federal do estado de Alagoas vai acompanhar essa decisão e os deputados vão garantir o adiamento do Enem, permitindo a inclusão dos nossos estudantes com eficiência, com bom aproveitamento, porque eles têm que entrar e têm que ter condição de acompanhar na universidade. Isso vai fazer toda a diferença. Professor, vamos falar um pouquinho também sobre a UFAL, a nossa universidade aqui. Como é que está funcionando durante esse momento de pandemia? As aulas elas estão de fato suspensas, né, desde março. Vamos falar como é que foi esse processo também de adaptação aqui. Nós suspendemos na UFAL as atividades presenciais até por recomendação da Organização Mundial da Saúde, dos decretos de isolamento social do governo do estado, né? E a gente está seguindo essas regras com muita força. Mas a universidade não está parada, não. Pelo contrário, a universidade está trabalhando com toda a força. Nessa semana mesmo, a gente já retomou as atividades de cursos de pós-graduação, sempre à distância. E agora a gente está discutindo como vai retomar as atividades de graduação à distância. Nós temos um programa que se chama UFAL Conectada, que no total já teve mais de 15 mil participações de técnicos, de docentes, de estudantes nas várias atividades que estão acontecendo esses dias. As bolsas continuam sendo pagas, as empresas terceirizadas continuam trabalhando de forma contingenciada, os estudantes que fazem pesquisa, que fazem extensão, continuam fazendo pesquisa, continuam fazendo extensão. E mais do que isso, a UFAL está trabalhando diretamente no combate ao Covid. A UFAL está lá produzindo álcool em gel e distribuindo para associações, entidades, sistema hospitalar, o hospital universitário, a quem mais uma vez estendo aqui o tapete vermelho, né, criou uma unidade específica para o Covid, isolada, né, que é para atender casos do Covid sem contaminar os outros pacientes que estão sendo atendidos pelo hospital universitário, inclusive com 14 UTIs de nível internacional. A gente está ajudando o governo do estado a fazer os testes de Covid lá no LACEN.
e por aí afora, né? Várias atividades, a universidade está a todo vapor, né? E eu acho que a gente só está cumprindo o nosso papel social e é interessante que nesse momento de isolamento estamos em casa, mas mais juntos do que nunca. Sim, e professor, também gostaria até aqui, né, de comentar a respeito de como é que também estão sendo feitas essas doações, né, que também estão ajudando bastante os profissionais da saúde. Pois é, a gente tem, no caso dos saneantes, né, a gente tem uma rotina de produção e de distribuição, e essa rotina envolve particularmente hipoclorito, álcool 70 e álcool em gel. Álcool em gel a gente tem uma dificuldade danada de produzir, porque estão faltando alguns dos reagentes no mercado. O teste de Covid, a gente está trabalhando diuturnamente, fazendo uma quantidade incrível de testes lá na universidade. A distribuição de máscaras produzidas por 3D, que são aqueles escudos faciais, que são utilizados tanto pela segurança pública, né, pelo sistema de saúde, que a gente está fazendo a distribuição ordenada dentro do sistema de saúde, dentro das nossas limitações de produção. E mais recentemente, um trabalho lindíssimo da Escola Técnica de Artes, que é o Costurando Proteção, que está fazendo máscaras desse tipo aqui, né, com todas as características de segurança, sempre respaldados pela Comissão de Contingenciamento do Covid da UFAL e pela equipe de vigilância epidemiológica do hospital. Então, nenhuma máscara distribuída se não tiver a certificação, se a gente não tiver a garantia de que ela está dentro dos padrões de segurança. E aí a gente tem, né, dentro do Hospital Universitário da Universidade, esse trabalho de monitoramento constante dessas ações para garantir que essas ações sejam muito bem feitas. Professor Tonholo, parabéns e muito obrigada, tá, por todas as informações aqui passadas para a gente. Bom dia. É um prazer estar com vocês. É isso então, tá, Porlando? A gente bateu aqui, né, um papo com o reitor da Universidade Federal de Alagoas sobre essa questão do adiamento do Enem, né? Os estudantes estão comemorando essa decisão aí que aconteceu lá no Senado ontem e agora torcendo para que a Câmara de Deputados ela também aprove esse adiamento do Enem. Então é isso. Com a imagem de Márcio André, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Mara, pelas suas informações. Gente, por conta dos efeitos da crise, dessa crise trazida pelo coronavírus, muitas pessoas têm tido redução de salário ou, inclusive, até demissão. Isso é um impacto muito grande na situação financeira das pessoas, de muitas famílias também, né? E a gente vai conversar sobre esse assunto com o presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, a ABEFIM, Reinaldo Domingos, que nesse momento se encontra em São Paulo, está ao vivo com a gente através de Skype, trazendo informações. Bom dia para você, Reinaldo, tudo bem? Bom dia, Porlane, é um prazer falar com você, com todos aí da TV Mar, sempre uma honra participar aí dos seus momentos de informação e de prestação de serviço. Com certeza. Reinaldo, a gente percebe, é um momento muito crítico, né? Muitas pessoas, de fato, têm passado por muitas dificuldades por conta desses efeitos da pandemia, mas não pode entrar em pânico, né? Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que deixar. É importante nesse momento, até porque, né, Porlane, a gente nunca atravessou por um momento tão parecido como esse. Tivemos em 2008 uma crise mundial do boom imobiliário que afetou o planeta também, mas não trouxe na esteira um problema de saúde como nós temos hoje. Então, lógico, nós tivemos um apagão nacional, um apagão no país com relação à parte econômica, e isso sim é muito grave, porque nós não vamos ter só uma recessão, nós vamos ter uma depressão financeira. Isso nós temos que voltar rapidamente às atividades, lógico, com muita moderação, mas o grande problema é essa tal caixa d'água financeira que as nossas famílias, infelizmente, por não terem educação financeira, por não terem esse cuidado ao longo da sua vida, esse problema deflagrou muito mais agora na paralisação dos trabalhos, onde reduzimos salários, onde até mesmo muitas demissões estão sendo objeto aí de práticas por empresas que também não têm condições de se sustentarem, ou seja, falta sustentabilidade financeira, tanto para os negócios como também para as nossas famílias, Porlane.
Pois é, a gente pode considerar que esse momento de pandemia, de fato, vai mudar o hábito das pessoas? Você acredita que depois dessa experiência, muitas pessoas agora vão começar a pensar em contingência, em manter, manter não a poupança propriamente dita, mas manter aquele apoio para que, de repente, venha diante de uma situação como essa, ter a sua segurança? Eu acredito e tenho muita fé que isso aconteça. Nós já estamos trabalhando nas escolas, desde o ensino lá infantil, maternal, e vamos até o ensino básico. Hoje existe já especializações e graduações também em educação financeira, até mestrado e doutorado. Agora, ainda é muito precoce, né? Nós temos uma população consumista num país capitalista. Tudo vem de encontro, então quando você pega um smartphone, nós estamos falando de consumo no clique. Isso tudo, lógico, levou grande parte, depois do Plano Real em 94, muitas pessoas tiveram acesso fácil ao crédito. Não que isso não seja uma coisa bacana para o país, é legal, porque o crédito, ter dívida, eu sempre falo, viu, Porlani, não é um problema. Onde está o grande problema? É ter dívida e não ter o controle sobre elas. Exato. Por isso, a importância da gente ter aí num processo essa estruturação. Agora, muita gente vai deixar a inadimplência aí entrar dentro das suas portas, porque nós tínhamos 64 milhões de brasileiros inadimplentes até antes de março dessa pandemia. Nós já estamos com mais de 90 milhões de brasileiros que deixaram de pagar contas e isto vai, lógico, agravar quando for o retorno. E qual será a data desse retorno na normalidade? Nós teremos um eco aí, provavelmente de 6 meses a 2 anos, para recuperarmos dessa situação. Então, o que vai mudar bastante agora são esses hábitos que nós não tínhamos realmente de poupar, de guardar parte do que ganhávamos. Exato. Por quê? O custo de vida sobe demais e nossos salários não subiram, não acompanharam. Então, nós temos aí o desencaixe de entradas e saídas de dinheiro das nossas famílias. Pois é, Reinaldo, mas eu acho que o grande desafio, né, que eu acho que vale a pena a gente citar, é possível a gente conseguir falar em poupar dinheiro, em guardar dinheiro, né, diante de uma situação em que tantas pessoas, primeiro, têm subempregos e, em segundo lugar, têm empregos, são assalariadas, né? Então, como conseguir fazer essa ressalva, conseguir guardar dinheiro diante dessa situação? É possível? É quase uma mágica, né, Porlani? A gente fala de mágica, mas existe sim. Eu falo que a educação financeira é uma ciência humana, ela trabalha o comportamento e os hábitos. Todos nós tivemos o primeiro salário quando começamos as nossas jornadas profissionais. Naquele primeiro salário, eu poderia ter feito uma ação diferente, eu poderia ter guardado 30%, 40%, 50% daquele dinheiro e viver com um padrão de vida de 50% do que eu recebia naquele momento e ganhando escala, subindo, mas mantendo esse hábito de guardar parte do que ganhava. O problema é que isso não aconteceu, o dinheiro não é visto como um meio, ele é visto como um prêmio e aí tem um erro capital. Quando a gente recebeu o primeiro dinheiro dos nossos pais, nós fomos lá e consumimos, nós não fomos poupar. E se guardamos, no dia seguinte eu tirava para gastar. Então, os hábitos construídos ao longo dos nossos avós, tios, mães, pais, foram hábitos consumistas, não foram hábitos poupadores. E não só no Brasil, isso aí é o planeta. Mas quando a gente olha para dentro das famílias brasileiras, nós temos essa deficiência, essa ausência de educação junto às famílias. Então, existe uma necessidade de uma operação quase de guerra mesmo. Eu sei que quando a pessoa está numa informalidade, ela não tem 13º, não tem férias, não tem nada, não tem fundo de garantia, ela não tem segurança. Então, ela vai ter que fazer a própria segurança. O INSS também não foi bom para quem está aposentado. Por quê? Porque, na verdade, as previdências também não trouxeram segurança para os nossos aposentados. São mais de 30 milhões de beneficiários e também pensionistas que não têm sustentabilidade. Então, o modelo que foi implementado ao longo dos anos foi um modelo falido. Então, nós estamos com um problema, sim. Agora, quem é o país? A família. Então, nós vamos ter que construir de novo. Vai ter sacrifício? Lógico, Porlani, vai ter sacrifício. Mas uma das coisas mais importantes agora é o começo novamente de tudo isso.
porque a pandemia vai nos ensinar, sim. Ela é um modelo, é um antídoto para a gente não cair mais nessa cilada. Espero que a gente não só deixe isso como um paliativo, não. Nós temos que corrigir a causa. Por isso, o que eu ganho tem que ser maior do que o que eu gasto. Vai ter que mudar custo e padrão de vida. Reinaldo, é passado da hora já de a gente começar a discutir educação financeira nas escolas? Exatamente. Sou autor de mais de uma centena de livros em escolas, crianças de 2 anos já pode aprender. Como assim, né, Forlane? Vou aprender como assim? 2 anos. Mas ela não sabe fazer conta. Mas quem disse que educação financeira é matemática, é cálculo, números, planilhas? Não, matemática é ciência exata, está uma outra ligação. Nós estamos falando de comportamento. Quando você dá uma moeda para uma criança, não dê uma, dê 2 e dê para ela junto um cofrinho, para ela guardar lá dentro do cofrinho não dinheiro, mas sonhos. Está na hora da gente mostrar para a criança que o dinheiro, ele constrói tanto a necessidade da pessoa que ela vai ter no dia a dia, como também os sonhos, os desejos dela. Esse processo já está instaurado desde 2010, que nós temos a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Agora, em 2020, já é obrigatório todas as escolas públicas e privadas terem a disciplina de educação financeira como tema transversal, ou seja, em todas as disciplinas eu devo falar de educação financeira. Por isso a metodologia de educação financeira de SOP que eu trago à luz dessa verdade, já temos hoje milhões de crianças aprendendo muito mais do que nossos pais aprenderam. Então, existe sim uma esperança, mas ela vai ecoar, ela vai repercutir nos próximos 10 a 20 anos. Então, nós temos um problema para resolver. Nós precisamos fazer, primeiro, agora nossos filhos vão começar a aprender. Mas os pais, nós que somos adultos, nós precisamos fazer essa lição de casa. Não é pedagogia, é andragogia. Eu tenho como adulto que aprender a lidar com esse dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Não dá para a gente brincar mais como a gente fez ou deixou de fazer há muitos anos. Existe uma chance, viu? Existe uma chance. A chance agora é eu me reinventar no que eu estou fazendo, porque tem muitas profissões também, com a pandemia, estão desaparecendo. Esse é outro problema que nós temos também, do empreender, o ser profissional. Como é que eu vou fazer com esse ser profissional? Então, eu preciso me reinventar. Agora, é necessário que qualquer dinheiro que eu venha receber, seja a criança pegando lá a mesada do pai, o dinheiro que o pai deu, ou eu recebendo um salário ou de uma prestação de serviço, ou um freela que eu fiz, um freelance, eu preciso pegar parte desse dinheiro e tirar para estas futuras necessidades e sonhos. Se não houver isso, não existe como você corrigir essa causa. Nós vamos ter um país muito miserável. Ou seja, é a educação financeira um antídoto para corrigir a causa do problema financeiro de toda a população mundial, não é só no Brasil, não. Estados Unidos também não tem nenhuma sustentabilidade. O americano é o mais endividado do mundo. Então você fala, só que lá é o primeiro mundo, o governo tem muito mais grana, ele coloca $1.200 para cada família, aqui nós estamos colocando $100 para cada família. Isso é muito difícil. Na Angola, $50 por família. Então, assim, o planeta está desequilibrado. Então, nós precisamos muito dessa nova forma de fazer o dinheiro ser entendido como meio e não como fim. Quando recebemos o primeiro salário, nós vendemos parte do nosso tempo e recebemos o dinheiro, mas não é ele o prêmio. Ele é o meio que pode levar as pessoas a fazer com que todos nós possamos priorizar as nossas necessidades. E isso a gente não fez. E os sonhos, então, ficou muito distante. Por isso, o sonho é um antídoto para que a gente possa começar a construir essa nova história. A gente tem aqui, inclusive, para mostrar para o pessoal que está nos assistindo, Reinaldo, que você elencou aí 8 dicas para esse momento, para que as pessoas consigam, então, centralizar o seu foco, as suas energias, exatamente nessa questão de como se reinventar, de como se levantar, sacudir a poeira e começar, então, a
a caminhar, né, rumo a esse equilíbrio financeiro. E a gente tem aqui, são 8 dicas que você está deixando. Será que a gente consegue elencar elas, né, e mencionar aqui para quem está nos assistindo de forma mais resumida cada uma delas? Pode ir falando aí que a gente vai debatendo uma a uma. Pode Pronto, colocar. a gente tem aqui o que fazer com as dívidas. Em primeiro lugar, você precisa saber priorizar o que você paga e o que você não paga. Prioridade número 1, educação, saúde e alimentação. É necessário que você divida isso dentro do seu bojo lá de necessidades. Agora, o que eu não vou pagar, logicamente, cartão de crédito nesse momento, é muito difícil de eu pagar, porque hoje 98% das famílias brasileiras estão tomadas no cartão de crédito com limites muito acima do que ganha. Se o meu salário diminuiu ou eu perdi meu trabalho, eu não devo honrar esse compromisso agora. Bancos digitais já estão prorrogando as suas faturas para 60 dias. Eu tenho casa própria, que eu preciso prorrogar as prestações, já também estão prorrogando para 90 dias. Eu tenho um financiamento BNDES lá, que eu fiz um empreendimento do meu negócio, 5 meses de prorrogação. Então eu posso, o MEI, as pessoas que têm um MEI, pode pagar só a parcela agora de R$ 54,00 só em outubro. Quem tem micro e pequena empresa que tem funcionário, fundo de garantia prorrogado, INSS prorrogado, Simples prorrogado, que é o imposto federal. Então a gente tem hoje, Porlani, muitas questões que já estão regularizadas. Agora, você precisa saber priorizar. Dívida é uma coisa assim, é uma compra que eu fiz, uma prestação que eu não paguei, que se ficar para amanhã, eu preciso saber os reflexos. Uma coisa é certa, eu só posso pagar aquilo que é prioridade nesse momento. A alimentação, a minha educação do meu filho, na minha escola, eu preciso manter meu filho atualizado e eu preciso ter a saúde, que é um plano de saúde para eu poder ter a possibilidade de cuidar melhor nesse momento dos remédios, das necessidades que eu tenho. Reinaldo, eu adoraria continuar conversando com você sobre esses outros pontos que a gente tem, mas a gente não vai conseguir por conta do tempo. Vamos só então frisar quais são eles. A gente tem ainda, analise a sua realidade, então é fundamental que todos tenham domínio da sua realidade nesse momento, né? Tem também congele ferramentas de crédito, ou seja, os cartões, como você bem já frisou aí, já explicou. Faça uma faxina financeira, a gente já falou também sobre isso, né? Como é que está a nossa vida, fazer um apurado de como é que está a nossa vida e priorizar o que de fato precisa. Mude seu padrão de vida, você também já falou sobre isso, né? Negocie as dívidas, fuja dos exploradores. A gente tem muito isso também, né? Muita gente explorando a gente, viu? Exatamente. E aquela, finalizando, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, completando. Isso, eu acredito muito na retomada. Eu falo que momentos de crise, você precisa aproveitar as oportunidades, né? Chegou a oportunidade de você ser gigante perante a sua própria história. Qual o seu legado financeiro que você quer deixar para sua família? Aí está um bom momento para você investir na educação financeira, que não é número, não é cálculo, não é investimento. É algo que você faz dentro da sua própria casa. Por isso, você cortar custos é como cortar as unhas. Você precisa fazer sempre. Esse é o momento de você falar: qual é o meu padrão de vida mesmo? Eu não pertenço a esse padrão de vida. Vou diminuir para começar de uma forma melhor e mais estruturada. Esse é o momento. Com certeza. Reinaldo, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em uma outra oportunidade e com certeza da próxima vez falando sobre toda essa organização já, tá bom? Será uma honra, um grande abraço a todos vocês e fiquem bem e com muita educação financeira e sustentabilidade. Não esqueça da sua caixa d'água financeira. Tchau, gente. Com certeza, um abraço. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com mais informações para vocês.